Bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada à Bíblia 365 dias. E hoje, nesta semana, vou fazer um pouquinho diferente. Na semana passada, eu lancei um vídeo sobre o dia da Bíblia e acabei não conseguindo fazer o vídeo de leituras da semana. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer por partes as leituras das últimas 2 semanas, tá bom? E neste vídeo eu vou falar apenas de Gênesis. No próximo, ainda nesta semana, vou falar de Lucas e depois vou falar de Salmos dessas 2 semanas. Vídeos que vão lhe dar um resumo naquela leitura daquela semana, tá bom? Então vamos lá, para a gente já não perder mais tempo. Só deixa eu conferir se está tudo certinho aqui na nossa gravação, tudo certinho. Muito bem. A gente parou na última semana, lá no dia. Deixa eu ver aqui. A gente parou. Último vídeo. De 1º a 8 de dezembro, se eu não estou me enganando. Né? Isso, de Gênesis 31. Então a gente tem um compilado agora para fazer. De Gênesis até o dia 15. Até do dia. Até o dia 15, né? Da leitura até o dia 15, que foi ontem, né? Então seria a leitura a partir do dia 9, né? Deixa eu conferir se é isso mesmo. São muitas leituras. A partir do Gênesis capítulo 25, né? Então não, adiante. A partir do dia 2 de dezembro. Então vamos lá. Gênesis capítulo 25 registra o segundo casamento de Abraão com Quetura e a sua descendência e também a sua morte. Também fala sobre o acontecimento recorrente de um fato. Rebeca também é estéril, assim como Sara, sua sogra, foi, né? Mas, mesmo sendo estéril, pela promessa de Deus, deu à luz a dois gêmeos, Esaú e Jacó. E essa é uma das histórias mais interessantes da Bíblia, porque Esaú e Jacó são aqueles conhecidos por terem lutado entre si no ventre, dando sinais de que a convivência deles seria uma convivência assim, com alguns solavancos, né? E também se registra nesse capítulo já o pouco valor que Esaú conquista por ter sido o primeiro a sair do ventre de sua mãe. Na cultura antiga, na cultura judaica antiga, tinha um direito chamado que era o direito de primogenitura. Esse direito era concedido aos que eram mais velhos, os homens, os primeiros nascidos homens. E o direito de primogenitura dava a Esaú o direito de herdar as terras e as posses do seu pai, assumir a liderança da família, ter autoridade maior e ser a autoridade maior no clã para julgar questões do clã. O clã é a extensão ampla da família, né? Todos os familiares e parentes vão formando e ampliando um clã. Então, o clã de, de Isaac teria aqui a liderança concedida, a autoridade concedida a Esaú. E também é dado ao primogênito o direito de receber uma porção dobrada da herança paterna. Os filhos têm a sua porção, mas o primeiro filho tem uma porção dobrada, além de herdar aquilo que é as posses do pai. Esses são os sentidos legais do direito de primogenitura, né? E qual é a questão aqui? Esaú deu pouco valor a isso. E numa situação bem banal, onde Jacó havia feito uma sopa de lentilhas, Esaú volta de uma caçada bastante faminto, cansado, e dá assim um pouco valor a essa honra, a essa prioridade que ele tinha, e negocia com Jacó, porque Jacó tinha esse interesse de possuir esse direito, entre outras partes desse direito que eu já vou falar. E aí faz uma negociação ali. E Esaú dando um pouco de importância, tendo aquele comportamento imediatista, que às vezes a gente é também, né? Sendo imediatista e tentando suprir a sua necessidade imediata, dando valor aos poucos, pouco valor à condição a qual ele nasceu, pertence,
e tem direito, desconsiderando esse direito concedido a ele, que é um privilégio. Então ele faz essa negociação barata aí. Jacó, que tecnicamente é o filho mais novo, né? Mas eles nasceram juntos, né? Um saiu primeiro, mas tem a mesma idade, a mesma data de nascimento, né? Jacó tinha esse interesse, tinha esse desejo no coração de ter este lugar e aí armou essa situação para conseguir conquistar esse lugar. Já no capítulo 26, fala sobre Isaac na terra dos filisteus e uma repetição de uma farsa já vivida por Abraão e Sara, de dizer que a sua esposa, na verdade, a sua irmã, no sentido de tentar preservar-se, mas eu falei na outra vez, eu repito agora. A mentira, ela sempre traz para si e para os que são prejudicados ao ouvir uma mentira, sempre traz uma consequência ruim. Sempre fazemos mal a nós mesmos e à pessoa a quem nós mentimos. E aqui Abimeleque deixa isso bem claro na forma como ele se comporta a partir da descoberta de que era mentira o que Isaac havia falado para ele. Muito bem. Capítulo 27. Rebeca arma uma farsa com Jacó para que ele herdasse a primogenitura, porque a mãe tinha preferência por ele, enquanto Isaac tinha preferência por Esaú. A gente vai ver em alguns momentos daqui por diante na história de Israel um problema familiar que derivava desse mau hábito de escolher preferências, de ter preferências entre os filhos, mas não só uma coisa interior, uma coisa declarada. Isso traz instabilidade, isso traz conflito para o ambiente familiar e traz situações como essa que a gente viu no capítulo 27, para que Jacó recebesse uma outra parte do direito do primogênito, que era herdar a bênção. E essa é uma das coisas que Jacó também tinha por interesse. A bênção que Deus derramou sobre Abraão, a bênção que Abraão passou para Isaac, a bênção que Isaac precisaria passar para o seu primogênito, de ser herdeiro desta promessa de Deus. Jacó queria muito herdar essa promessa e Esaú, já num outro momento da vida, já estava dando o devido valor, embora em um período anterior, na sua juventude, tenha banalizado este lugar, este privilégio e este direito, né? Aqui Esaú já percebe, assim como o próprio Isaac percebe, que o seu vigor está se esvaindo, a morte está chegando, e aí Rebeca arma para que Jacó obtivesse esse direito e rouba de Esaú a bênção do seu pai, né? A bênção de Jacó, a bênção de Isaac, perdão. Gênesis 28, Jacó foge de Esaú por face. Rebeca pede para ele se pirulitar, né? Jacó tem lá em uma região que ele parou uma visão onde Deus de fato estava firmando uma aliança com ele, Jacó. E ali Deus, nesse encontro com Deus, esse lugar é chamado de Betel. Jacó firma um pacto e consagra esse lugar como casa de Deus, porque é onde ele encontrou Deus. Capítulo 29, Jacó é enganado por Labão, dando Lia em casamento no lugar de Raquel. Jacó queria Raquel, a filha mais nova, e se compromete a trabalhar 7 anos por ela, como você leu, mas Labão ali dá uma enrolada em Jacó e dá a sua filha, a mais velha, Lia, e também faz um acordo por mais 7 anos de trabalho, também dando Raquel como sua esposa. O que a gente vai perceber aqui, irmãos, é uma sequência de ações questionáveis pelos personagens centrais da história cristã. A gente viu algumas ações questionáveis de Abraão, a gente vê algumas ações questionáveis, a gente viu ações questionáveis de Sara também, ao duvidar de Deus, a gente viu ações questionáveis agora de Isaac e de Rebeca, tendo preferências
e declarando essas preferências, deixando explícita essa preferência. Te viu a atitude reprovável de Esaú em vender barato o seu direito. A gente vê a atitude de Jacó reprovável de tirar proveito de alguém que está sendo imprudente, e de Rebeca e Jacó de armarem um cenário de enganação para Isaac. A gente vai ver que esses personagens, embora tenham sido escolhidos, estejam sendo honrados por Deus com sua promessa, são pessoas que têm os seus erros também, não são pessoas perfeitas, são pessoas que vira e mexe, eles cometem os seus erros. E isso é uma forma da Bíblia dizer para a gente que, embora a gente tenha as nossas imperfeições, Deus não nos descartará, a menos que nós deixemos o caminho de Deus, a menos que a gente abandone. Também é bom que se diga que Deus sabe diferenciar quando a gente erra intencionalmente, sabendo que será perdoado, ou quando a gente erra pelo impulso do erro de nossa parte. Dizendo de uma forma diferente, é quando a gente tira proveito, a gente se aproveita da misericórdia de Deus. Deus sabe identificar isso é perigoso. Agora, no caso, o que nós estamos vendo aqui é esse ensinamento bíblico nessa contação, nessa trajetória histórica, de que os personagens bíblicos de longe eram pessoas perfeitas. De longe, não eram mesmo. Eram pessoas imperfeitas, falhas, e os seus erros, as suas falhas, são manifestos nas Escrituras. O que os diferencia? Eles sempre reconhecem e tentam fazer um caminho de restauração com Deus. Acontece sempre. Então, a gente vê aqui mais enganação, mais mentira na relação de Jacó com Labão, né? Mais uma vez, o problema das preferências familiares entre Jacó e Raquel acontece. Mas Deus honra ali, porque Jacó deixava bem claro que preferia Raquel a Lia, mas Deus honra Lia com filhos, enquanto Raquel, por muito tempo, permaneceu estéril. Mas, para não ficar atrás, não ficar totalmente desonrada, Raquel oferece a sua serva para ela dar filhos a Jacó, né? Lia também oferece a sua serva para poder continuar tendo filhos, como ela já havia parado ali de dar filhos, né? E fizeram entre elas um acordo da mandrágora, que era uma raiz que naquela época, pelo que se acreditava, estimulava ou favorecia a gravidez. Raquel consegue ter um filho natural, José, que é mais um que se tornará preferência de seu pai lá na frente, né? Gênesis 30, existe o acordo entre Jacó e Labão e o enriquecimento de Jacó, Deus fazendo se cumprir a sua promessa na vida de Jacó, embora estivesse sendo constantemente sabotado por Labão, seu sogro. Em Gênesis 31, Jacó precisa fugir de Labão, depois de tentar enganar ele, mas uma enganação no sentido, o engano daquele que foi enganado, sabe? Cai um pouco naquela ideia de que ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão, né? Acho que é 1000 anos, 100 anos, sei lá. Mas é um ditado popular que não é verdade. Mas é aquele negócio, né? Jacó se viu numa situação de estar sendo enganado e, para não ser prejudicado, também enganou, né? Longe de ser uma coisa boa, mas esse é o contexto. Jacó persegue ele, entra em discussão, mas em algum momento eles fazem uma aliança, até porque Deus aparece para Labão e faz Labão se emendar ali, né? Favorecendo assim então a Jacó, continuando fazer se cumprir na vida de Jacó a promessa que Deus havia feito, né? Gênesis 32, Jacó vai ao encontro do seu irmão, já com aquele pavor para poder voltar para casa, para sua terra, mas sabia que Esaú poderia estar bravo com ele ainda, né? No caminho, tem um momento muito marcante na vida de Jacó, quando ele luta com um anjo, e onde um novo nome lhe é dado, Israel, que significa Deus luta. Irmãos, esse é um cenário para onde a gente aprende que Deus está fazendo uma desconstrução na vida de Jacó. Jacó vem conquistando as suas coisas, muitas delas em função da sua perspicácia, da sua esperteza e por causa também da força do seu trabalho. Ele tinha uma grande confiança na sua capacidade, trabalhou por muito tempo para o seu sogro, tudo aquilo que ele possuía, já estava rico,
era fruto da sua força, da sua capacidade, e isso poderia estar deixando ele muito confiante em suas próprias forças. Não que Jacó não fosse um homem de capacidade acima da média. Porém, nesse episódio, onde ele está vencendo a luta com o anjo, e o anjo simplesmente toca na sua coxa e desmonta o homem. É uma forma de Deus dizer que, sim, Jacó tinha virtudes, tinha força, tinha qualidade, mas bastou um toque de alguém enviado por Deus para desmontar toda a situação, toda a força e autocapacitação que Jacó via em si mesmo. Então, é uma forma de Deus desconstruir essa autoconfiança exacerbada e colocar um pouco de dependência de Deus. Lembrarmos que o poder de Deus precisa sobrepor as nossas próprias capacidades, porque se sobrepõe de fato, nós devemos mais depender dele do que das nossas próprias forças. E Jacó chama aquele lugar de Peniel porque ele viu a face de Deus e a sua vida foi poupada. Porque no entendimento da antiguidade, ver a face de Deus era sinônimo de morrer, porque Deus era muito superior, o ser humano é muito indigno e isso já o condenaria à morte, né? Bom, capítulo 33 vem a bela reconciliação entre Esaú e Jacó. Bonito mesmo o cenário. Esaú já com o coração completamente limpo de qualquer sentimento ruim e eles conseguem ali se reencontrar e se reconciliar. Em 34, a gente vê um exemplo de crueldade e violência ainda presente, fortemente presente na humanidade, na situação da Diná, né, que foi violentada, e de seus irmãos Simeão e Levi, que por vingança matam todos os homens da cidade, né? 35, mais uma vez o pacto de mudança de nome acontece entre Jacó e Deus. E aqui, efetivamente, ele é chamado de Israel, fechando uma trajetória anterior, um jeito de ser, um jeito de viver anterior para uma nova forma de viver. Também se registra aqui a morte de Raquel e de Isaac. Em 36, tem uma lista de descendências, né, comuns nas escrituras, para registrar de fato a genealogia desses personagens que nós estamos contemplando na leitura, né? José e o seu sonho no capítulo 37. Uma nova página da história se abre agora. José e o seu sonho. E percebam só, José talvez seja o primeiro personagem que tem muito menos perversão e maldade nas suas atitudes. José é um homem que aparece como uma pessoa que já está um pouco amadurecida na sua relação moral diante das pessoas e diante de Deus. É alguém que erra muito menos nos registros. É alguém que está bem intencionado quando ele conta o seu sonho. Ele sonhou, ele não pediu para ter um sonho, ele não se via necessariamente como superior, ele apenas compartilhou o seu sonho, embora isso causasse a revolta dos seus irmãos e ter levado o seu pai a refletir no assunto. Mas no primeiro momento, seu pai, Jacó, ficou um pouco bravo também. A revolta dos seus irmãos faz com que ele seja vendido para o Egito, para mercadores, e esses mercadores o vendem para Potifar, o chefe da guarda do faraó, né? Lá tem nessa sequência da história de José, tem um interregno que fala sobre Judá e Tamar. Judá, como Judá não cumpre a sua promessa, são elementos que trazem, são histórias que trazem marcas morais e éticas que precisam ser aprendidas. O não cumprimento de promessa aqui é uma coisa importante. Gênesis 39, José e a mulher de Potifar, aí aparece aqui a forma como José é ético, né? De não se deitar com a mulher de Potifar, de não se aproveitar de uma situação, e aí vai se marcando esse perfil de José diferenciado, ser uma pessoa que não comete delitos tão óbvios e tão flagrantes, né? No capítulo 40, depois de José ser alvo de uma artimanha da mulher de Potifar e se tornar um prisioneiro, e lá se tornar uma pessoa de referência, perceba que José
nesses lugares de adversidade, pelo seu caráter e pela sua capacidade, pela sua forma de agir, ele vai galgando sempre lugares de excelência, pelo seu comportamento. Dentro do cárcere mesmo, ele galga um lugar de excelência pela qualidade do indivíduo que ele era, né? Lá ele consegue interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, e eles se esquecem de José quando foram restituídos à sua função, né? Mas Faraó sonhou, e aí o copeiro se lembrou de José, lá no capítulo 41, e José interpreta o sonho de Faraó e é elevado à condição de governador do Egito. Percebam só que José, pela sua ética, pelo seu caráter, pelo seu comportamento diferenciado, ele é elevado às funções de destaque como uma consequência natural da sua atitude que era apreciada por Deus, que representava o caráter de Deus. E é mais um sinal para o nosso aprendizado. Nenhum homem conseguiu uma trajetória tão meteórica de escravo a governador como José. Nenhum dos que antecederam ele. Isso em fruto do seu caráter e da sua prática, da sua busca por servir e fazer tudo sempre com excelência. E aí, daqui por diante, vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Deus abençoe vocês. Próximo vídeo.